Hora de falar do filme O Estrangulador de Boston. Filme novo lançado há poucos dias e traz uma proposta bem interessante. Um roteiro explorando acontecimentos verdadeiros de assassinatos acontecidos nos anos 1960, usando um assunto sério para falar de outro assunto também sério, o sexismo. Aproveita e dá no início do vídeo, tasca aquele like e se inscreve no canal, me dá uma força, meta 1000 inscritos, conto com você, fica aí. Saudações, terráqueos, saudações parnasianos. O Estrangulador de Boston, de 2023 e que está no Star Plus. Ou dá para você também ver de outras formas alternativas. Essa é a segunda versão do filme. Já tivemos uma em 1968, estrelado por Tony Curtis e Henry Fonda. Nessa versão, dirigida por Matt Ruskin, que também assina o roteiro, tem no elenco Keira Knightley, no papel da jornalista Loretta, Karen Cohn, vivendo a também jornalista Jean Cole, e Chris Cooper, entre outros. Primeiro vamos nos localizar no tempo e nos fatos, pois se trata de uma história verídica, portanto os fatos narrados aqui aconteceram realmente. Estamos no início da década de 1960, mais precisamente entre 1962 e 1964, onde 13 mulheres são brutalmente assassinadas naquilo que parecia ter um padrão. O caso repercutiu na imprensa local e deixou a população apavorada. Ninguém estava seguro, porque se de um lado parecia ter um padrão, como, por exemplo, o serial killer enforcava suas vítimas de forma metódica, deixando-as sempre numa mesma posição, de um outro lado, as 4 primeiras mulheres eram idosas, mas as restantes já não tinham a mesma faixa etária. Portanto, todas as mulheres da cidade estavam no grupo de risco. Aliás, somente um adendo aqui. O termo serial killer nem existia nessa época. Ele foi usado pela primeira vez pelo agente do FBI, Robert Hasler, nos anos 1970, após sua vasta experiência entrevistando assassinos em série, e que isso consta lá no livro que chama Midhunter, que também teve uma série de TV com o mesmo nome. Aqui as jornalistas Loretta McLaughlin e Jean Cole trabalham no jornal Record Boston, que hoje, atualmente, se chama Boston Herald. Elas investigam esses assassinatos desde o seu início. As duas publicam algumas reportagens sobre o caso que repercutiu entre a população e gerou, obviamente, uma cobrança maior sobre a polícia pela resolução. Algumas pessoas são detidas para interrogação até que a polícia chega até Albert DeSalvo, que após um acordo estranho com seu advogado e com a polícia, com a promotoria, ele confessa os crimes. É julgado e pega prisão perpétua. Bem, a essas alturas você deve estar pensando, pô, mas o cara deu muito spoiler, né? Contou o filme todo já, né? Só que não é verdade, não. Porque são tantas as reviravoltas no caso que essas informações que eu já passei não mudam em nada a sua curiosidade e nem o seu entendimento do caso. Algumas críticas do público foram feitas a esse longa, devido ao fato da narração ter tomado um rumo diferente de filmes que falam sobre esse tema. Esse público, em que me incluo, que gosta dessa pegada investigativa,
Basta dizer que eu sou espectador assíduo do canal Investigação Discovery. Esse público espera que o foco maior da parada tem que ser em cima do assassino, ou pelo menos da polícia. Aqui, propositalmente, o foco fica na investigação das jornalistas, que lutam por espaço em meio a uma sociedade totalmente masculina que as repeliam de forma escancarada e injusta. No próprio jornal onde elas trabalhavam, as dificuldades impostas eram enormes. Desde a exposição das identidades delas até a absurda falta de apoio na redação. Na polícia também é a mesma coisa, elas eram quase que ignoradas totalmente, com exceção de um ou outro agente que só falavam com elas debaixo de muito sigilo, sem ninguém saber. Essa dedicação também custou muito caro para a jornalista Loretta em seu casamento, já que o seu marido não reagiu muito bem com essa sua quase que ausência no âmbito familiar. A influência das jornalistas na elucidação dessa investigação é sem dúvida inquestionável. E o filme é uma espécie de reconhecimento a essas mulheres. Essa foi a dica do canal do Parnasiano para hoje. O filme O Estrangulador de Boston, além de retratar um fato obscuro, um fato que infelizmente manchou a sociedade de Boston no início dos anos 1960, conseguiu trazer à tona uma discussão barra homenagem para o tratamento que essas mulheres tiveram, mostrando o papel da mulher, principalmente no âmbito profissional. Aproveita aí, dá seu like, se inscreve, sucesso!